Sejamos francos, é verdadeiramente fascinante o apego que o Nine Fingers tem pelo submundo do crime e das coisas erradas. Caraca, eu não conhecia ao longo dos meus 63 anos nenhum sujeito com tal compulsão por andar e se envolver com trambicagens quanto esse tal de Lula. Não tem. Você pode pesquisar nos anais, você pode ir lá para Lombroso tentar entender as características do criminoso nato e talvez lá você encontre a justificativa e a razão dessa verdadeira fixação do Lula e de quem se cerca ele de conviver com o crime. Faço reiteradamente o desafio de que me apontem um só que ande com o Lula e que seja honesto. Ninguém consegue apontar. Nem mesmo os petistas têm coragem de apontar um honesto que ande na aba do Lula. Por quê? Porque apenas criminosos se reúnem com criminosos. Apenas bandidos andam com bandidos, apenas safados andam com safados. Apenas delinquentes andam com delinquentes. O Lula que defende o ladrão de celular, o Lula que defende o aborto, o Lula que defende o desarmamento da população e o fortalecimento do crime organizado e do narcotráfico, o Lula que defende a desmilitarização das polícias, o Lula que defende a invasão de terras, o Lula que defende o controle da sociedade por um partido forte, nos moldes do Partido Comunista Chinês ou então do Partido Comunista Cubano, casualmente os dois com a mesma sigla, PCC, e olha só que coincidência, também do primeiro comando da capital. Veja como as coisas vão se organizando num feixe só. É tudo a mesma lama, é tudo a mesma gênese, o mesmo sentimento criminoso. Não há como não ver na figura do Lula o estereótipo do ladrão. Malandro, preguiçoso, mentiroso, ardiloso e capaz de iludir incautos e até mesmo pessoas que acreditam. Papai Noel, mula sem cabeça, saci pererê e em honestidade de esquerdista. Passaram-se anos que ele saiu do poder, mas ele continuou fazendo aquilo que ele já fazia antes de chegar ao poder. Roubar, mentir, corromper e gostar de ser corrompido. Porque o sindicalista de esquerda é basicamente um agente da corrupção. O sindicalista de esquerda é, via de regra, um sujeito predisposto, interessado, comprometido com a corrupção. Estou colocando aí, você está vendo, a capa chamada do Estadão. O que diz essa chamada do Estadão? Que eu vou ler apenas a abertura da matéria. O Departamento Estadual de Investigações sobre Narcóticos, DENARC, lá de São Paulo, pediu à Justiça o sequestro de bens do contador João Luiz Leite por suspeita de lavagem de dinheiro do crime organizado. O investigado e sua mulher ganharam 55 vezes em loterias federais somente em 2021, segundo apurações. Em uma das vezes, ele dividiu o prêmio de 16 milhões na Mega Sena com o traficante de drogas Anselmo Beccelli Santa Fausta, o cara preta, considerado um dos principais fornecedores de droga do primeiro comando da capital. PCC igual Partido Comunista Cubano, Partido Comunista Chinês. PCC. A outra característica que une esse povo, vocês sabem como é o nome do partido que comanda a Coreia do Norte? Partido dos Trabalhadores. Eles não são criativos, eles são apenas bandidos. Mas continuando com a matéria. O Ministério Público Estadual concordou com o pedido da polícia. Muniz foi contador, olha só, adivinha de quem? Do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de quem fez as declarações de imposto de renda de 2013 a 2016. Seu escritório atual, na rua Cunhagago, em Pinheiros, fica no endereço em que Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, aquele que de juntar bosta virou milionário, dono de fazendas, esse mesmo que usava o MST para invadir fazendas, desvalorizá-las e comprá-las na Bacia das Almas. Esse próprio. O Lulinha, filho do ex-presidente, do ex-presidiário, do delinquente Nine Fingers, mantém 3 empresas:
a FFK Participações, a BR4 Participações e a G4 Entretenimento, conforme dados da Junta Comercial de São Paulo, no mesmo endereço. É engraçado, né? Mas, apesar dessas convergências, não há menção na investigação do DENARC a Lula e a seu filho, além da coincidência de endereços. Cara, deixa eu falar uma coisa. Em se tratando de PT e da esquerda, nada é coincidência. É tudo organicamente preparado. Mas seguimos adiante. O prêmio de 16 milhões foi dividido em 5 partes. Muniz ficou com 2, Santa Fausta com 3. Os policiais do DENARC desconfiam de que foi com esse dinheiro, esquentado por meio do prêmio pago pela Caixa Econômica Federal, que Santa Fausta comprou a empresa de transportes UPBus, em parceria com 5 integrantes do PCC e 18 de seus familiares. A empresa mantém contrato de 600 milhões com a Prefeitura de São Paulo e opera 13 linhas de ônibus na Zona Leste. Olha, não sei mais o que falar. É impressionante como tudo que cerca o Nine Fingers é crime, é tráfico, é trambicagem, é roubo, é corrupção, é sujeira. Mas isso tudo parece que não afeta a sua relação harmônica com segmentos da mídia e com segmentos da classe política. Claro, aquela classe política mais podre, onde você tem Aziz, Randolph, Renan, Alckmin. No costado, na beirada, no entorno do Lula, só tem criminosos. Observem uma fotografia de um palanque dos comícios que ele faz, porque o Lula tem feito comícios atrás de comícios, esbofeteando a cara da justiça eleitoral, que faz olhar de pastel ou de paisagem. Lula é hoje a maior ameaça para a democracia, mas o Lula é também a única esperança do crime organizado em nosso país. O Lula é hoje a única esperança de que esse país volte a ser comandado pela gangue, pela máfia do narcotráfico, do crime organizado, e seja incensado por artistas e jornalistas acostumados a compartilhar a mesma carreira que os políticos. É hora do brasileiro se dar conta. É hora do brasileiro acordar de uma vez por todas. É hora do brasileiro entender que não existe nada que tenha como origem o PT e a esquerda que não seja ligado ao crime, que não seja ligado ao narcotráfico, que não seja ligado de alguma forma a alguma trambicagem. Eu me pergunto o que faz com que alguma pessoa de sã consciência continue votando numa facção criminosa. A esses eu convido que assistam todas as noites aqui no canal de Brasília, às 22h45, Notícias do Paraíso, para mostrar como vivem aqueles que caíram na lábia dos esquerdistas, como vivem os cubanos, os nicaragüenses, os venezuelanos, os bolivianos, peruanos, chilenos, argentinos, chineses e norte-coreanos. Vivem em um verdadeiro inferno de fome, privação, sem liberdade, sem esperança. Dia desses, dentro desse Notícias do Paraíso, eu noticiei uma senhora de 92 anos que fugiu de Cuba aos 92 anos em busca de liberdade. Enquanto isso, aqui em nosso país, canalhas querem empurrar o nosso Brasil para esse inferno de um país dominado pela esquerda. O exemplo de hoje, a notícia de hoje, reitera que desde que o Lula é Lula, ele viveu para delinquir. Ele em nenhum momento deixou de praticar atos contra a lei. Ele sempre foi um criminoso compulsivo. E como disse um amigo meu petista, uma vez bandido, sempre bandido. E não tem outra explicação. O Lula seduz incautos que esperam também ter a oportunidade de roubar, porque 3 anos sem corrupção é demais para pessoas que se acostumaram a viver do esforço, do sacrifício e dos recursos do povo honesto que trabalha. É hora de nós despertarmos. Lula, fora do poder, continuou roubando e delinquindo. Basta observar a forma assintosa como ele afronta a justiça eleitoral,
como ele escarnece da lei, andando com milicianos e jagunços e agora inovando, inclusive definindo e escolhendo quais os jornalistas que poderão participar de seus atos, sem registro de fala, apenas e tão somente imagens de TV sem microfone e fotógrafos. Esse é o Lula, que ameaça a liberdade, que ameaça a privacidade, que ameaça a própria sobrevivência do Brasil, mas que ainda assim tem alguns canalhas ordinários, jornalistas inclusive, que defendem um algoz da liberdade de imprensa, apenas porque o Bolsonaro tirou a tetinha deles. Nós temos um alerta muito grande, nós temos um desafio muito grande, que é não permitir que, pelos problemas que o Brasil enfrenta hoje, que são problemas decorrentes de uma crise mundial, que por conta de uma inflação que aqui ainda consegue ser relativamente controlada. Portanto, vamos ficar atentos e muito atentos mesmo, porque volto a dizer, a performance, o perfil do Lula nunca mudou. Ele sempre foi um trambiqueiro, um preguiçoso, um mentiroso e um ladrão. Fora disso, é repetir a frase que o meu amigo petista mandou pelo WhatsApp para mim: uma vez bandido, sempre bandido. Se você puder compartilhar esse vídeo em suas redes sociais, nós muito agradecemos, mas agradecemos mesmo. Se você puder contribuir nos mecanismos de manutenção do canal, estão no descritivo aqui embaixo. Outro detalhe, comente, dê o seu joinha. Tudo isso amplia a relevância e o engajamento do canal. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.